o ex-presidente Bolsonaro está com a gente aqui nesse momento e nos pegou de supetão. Sabe o que é supetão? Você foi emboscado. Porque estava programada uma entrevista gravada com Elielson, que seria apresentada amanhã ou domingo, sei lá, mas, de repente, o presidente, não, eu quero falar ao vivo, e só fala ao vivo, e nós não poderíamos perder essa oportunidade de ter o presidente Bolsonaro aqui para conversar com a gente, por tudo que ele certamente terá que nos dizer. Nós vamos com o senhor até às 9h30, porque nós temos a questão do compromisso com a rede, com os comerciais, e desde 3 horas da manhã que eu estou aqui preparando outras coisas. Agora, joga tudo para lá e vamos nós conversar. Tá certo? Obrigado, Elielson, Geraldo, Wagner, pela oportunidade. Uma satisfação voltar aqui para o nosso Nordeste. Estou bem acompanhado do Gilson. Dar um pequeno rolê por aqui, né? Depois voltar para Brasília. E quando eu pedi para vocês não gravar, é porque comigo, de hoje para amanhã, a notícia muda, né? Você tinha uma vinheta no passado, né? Em 20 segundos tudo pode mudar. É isso mesmo? CBN? Aqui é 30 agora. É 30, passou para 30 segundos. Então, comigo, cada 10 segundos tudo pode mudar. O que nos disseram, inclusive, isso na hora do aperreio aqui, vem ou não vem ao vivo, eles é que ele admite que pode ser preso ainda hoje. Não falei verdade. Isso, não tem motivo para prisão minha. Seria mais uma arbitrariedade, tá certo? E não tem motivo. Esperar a prisão de jeito nenhum. Alguns dizem até, né, que estou pensando em fugir. Olha, eu estive nos Estados Unidos por 3 meses. Eu poderia ter ficado lá, tive oferta para trabalhar por lá. Vim para cá para enfrentar isso daqui e buscar realmente o meu espaço político para 26. Eleições de 26, sem meu nome, é negação da democracia. Eu não quero me comparar com o que está aí agora na presidência, porque ele foi condenado por corrupção em 3 instâncias. Comigo, uma narrativa de golpe que estão potencializando agora. Depois de não ter tido dado certo, né? Um montão de acusações, outras no passado. Escute, tem uma corrente aí dizendo que o que pode acontecer é que, com os erros que o Supremo vem cometendo, com a insistência de Alexandre de Moraes, estaria para fazer o que se fez com o Moro depois. A direita ganhando a eleição, o senhor mesmo tivesse preso, seria solto. Enfim, seria o mesmo processo que aconteceu com Lula. É sonhar demais dizer isso? Olha, com Lula houve interesse em tirá-lo da cadeia. Houve interesse em tirá-lo da cadeia e depois descondená-lo, né? Descondená-lo porque ele tinha 3 condenações. E você não pode ser candidato se tiver uma segunda condenação. Então, isso que aconteceu com o Lula. Agora, o Lula realmente foi uma campanha esquisita, né? Eu não vi ele fazendo comício pelo Brasil. Diferentemente de mim, que botei no 7 de setembro de 21 e 22 também, quase 1 milhão de pessoas na esplanada, lá em Brasília, motocicletas com mais de 100 mil veículos ao longo do Brasil, sendo bem recebido em qualquer lugar da nossa nação, inclusive no Nordeste. Então, esquisito o que aconteceu. Eu acho que isso brevemente será desvendado, que não é porque nós temos uma carta na manga. Nós temos um inquérito chamado 1361, que o TSE faz todo o possível para mantê-lo classificado como confidencial, secreto. Que ali está toda a verdade sobre nossas eleições no Brasil. Você pode perguntar por que você não fala isso aí. Eu tenho conhecimento, mas como tem essa classificação sigilosa, se eu falar é um crime. Agora, se nós formos obrigados a falar sobre ele, os primeiros advogados falam e mostram. E depois a gente vê qual é o entendimento da opinião pública. Eu vou fechar aqui a minha participação com uma pergunta, depois passar para os amigos. O senhor, uma certa vez, o senhor dando uma entrevista, quando ainda presidente, o senhor dizia: eu não posso ser preso. Como que o senhor não suportasse cadeia? Quer dizer, era do seu foro íntimo, não aguentava a cadeia. E quando, essa semana passada, o senhor disse: eu estou cagando para a prisão. O que é que aconteceu com o senhor? Agora há pouco você perguntou para mim se eu estava preocupado em ser preso. Não. Então, o tempo todo, ameaça de prisão. É um prosseguimento da narrativa do golpe. A prisão, ninguém gosta dela. E essa possível prisão, se ocorrer, será por arbitrariedade. Eu costumo dizer,
Se eu sou tão criminoso assim, por que não segui o devido processo legal? O meu fórum não é Brasília, como o do Lula não foi. O Lula foi Curitiba. O meu não é Brasília. O meu fórum também, se fosse Brasília, seria pelo plenário do Supremo e não por uma turma do Supremo. Então, a delação do Cid, tortura. Vocês viram parte dos vídeos vazado agora, sobre tortura. O Alexandre de Moraes ameaçando o pai, a esposa e a filha. E ele mudando os seus posicionamentos. Isso, quando ocorreu lá atrás, algo parecido, ou menos grave do que isso até, anularam-se praticamente todos os processos da Lava Jato. Wagner Gomes. Presidente, uma pesquisa elaborada pelo Instituto Atlas Intel, a pedido da CNN Brasil, a TV a cabo, aponta que a confiança dos brasileiros nas Forças Armadas está em queda desde meados de 2023. E hoje, segundo essa pesquisa, 7 em cada 10 brasileiros dizem não confiar no Exército Brasileiro, na Marinha e na Força Aérea Brasileira. Só 24% dizem confiar nas forças. Segundo o CEO do Atlas Intel, Andrei Roman, a principal causa nessa piora é que durante o governo do senhor houve toda uma polarização da imagem das Forças Armadas e quem era bolsonarista adorava os militares e os via de forma positiva. Quem era de esquerda passou a ter um certo desprezo pelos militares. E essa confiança, segundo a pesquisa, caiu mais ainda agora, depois que apoiadores do senhor passaram a perceber que alguns setores das Forças Armadas não teriam encampado o golpe de Estado, a intervenção militar, já que muitos que estavam ali na frente dos quartéis pediam essa intervenção. Eu pergunto, o senhor tem dito reiteradas vezes que não apoiou nenhuma tentativa de golpe, que não participou de nenhuma tratativa dessa forma. Inclusive, repetiu aqui agora. O senhor não tem que perder também parte do apoio dessas pessoas, não? Por causa dessa sua não posição? apoiei e nem teve tentativa de golpe. Como é que eu posso dar golpe em mim mesmo? Você dá golpe contra uma autoridade investida do cargo. Então, quando se fala em possível golpe em novembro e dezembro de 22, fala-se muito em minuta de golpe. Duvido que vocês tenham visto essa tal minuta de golpe. Quem quer dar golpe ao arrepio da Constituição, deixando a Constituição do lado. Agora, o que nós conversamos naquela época, depois que eu peticionei o TSE, o partido peticionou, e o TSE indeferiu a nossa petição, até aí tudo bem, e deu uma multa de 22 milhões, se nós, porventura, viéssemos a recorrer dessa multa ou da resposta do TSE, com toda certeza a multa passaria para 200 milhões, talvez até o registro do partido fosse cassado. Quando eu vi isso aí, não tinha o que fazer mais. Eu conversei, sim, chefes militares, com mais pessoas também, o que poderiam fazer dentro das 4 linhas da Constituição. E foi discutido ali, como disse em depoimento o próprio comandante do Exército, que foi conversado, né? Hipóteses de estado de sítio e defesa. E a PF bateu muito no estado de sítio lá atrás. O que é o estado de sítio? Não é um golpe para o presidente. Primeiro que é um remédio constitucional. E estado de sítio começa como? O presidente convoca os conselhos da defesa da República. Ouve essas pessoas, então, sobre o que está acontecendo no Brasil, se tomaria ou não a providência. Bem, depois de convocado, ato contínuo, o presidente manda uma mensagem para o Congresso com exposição de motivos, pedindo autorização para baixar um decreto. Nada disso foi feito. Então, nem medidas preparatórias para um ato legal que seria estado de sítio foi levado avante. Por que bater na tecla de golpe ou minuta de golpe? Tem cabimento. O senhor não aceitaria, portanto, nenhum golpe. Mas qual a avaliação que o senhor faz daqueles áudios que foram divulgados ontem pelo programa Fantástico, inclusive de pessoas bem próximas do senhor? Por exemplo, o general Mário Fernandes, que era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, pedindo ao tenente-coronel Mauro Cid que pedisse ao senhor para que interfira a fim de evitar uma ação contra os acampados em frente ao QG do Exército. Não, olha só, os acampados, foi a comum adesão nossa no passado com os comandantes de força, a defesa, em deixá-los à vontade lá. A gente não queria que eles locassem para a esplanada, ali estaria em campo aberto, tudo poderia acontecer. E ficaram, então, de forma reservada e segura lá, sem problema nenhum. O Supremo, que sempre interferia em qualquer coisa executiva, em 2 meses não tomou nenhuma posição, não tiveram nenhuma decisão para que fosse tirado esse pessoal de lá. Então, sem problema nenhum. E quando eu deixei a presidência, dia 30 de dezembro, e fui para os Estados Unidos, começou a diminuir. Até quarta, quinta-feira daquela mesma semana, após o dia 30 de dezembro, não tinha quase ninguém mais lá na frente do QG do Exército. Talvez umas 500 pessoas. Talvez. Chegou a ter
20, 30 mil. Estava acabando. Então, nessa quarta e quinta para sexta, houve uma convocação, que não é difícil saber quem fez essa convocação, para que o pessoal fosse para Brasília. Vários ônibus foram para Brasília. Ninguém quis investigar quem convocou essas pessoas. E daí, o que aconteceu? Quando o pessoal foi instado a ir lá para a Praça de Poderes, quando chegaram, já estava tudo quebrado. Isso aí não é cascata. Basta ver os vídeos, pessoas sozinhas quebrando tudo lá dentro. Depois aconteceu aquela invasão por parte de alguns, uma baderna, lamento isso aí, e eles foram presos no dia seguinte, no acampamento, gente que nem estava no dia anterior na Praça 3 Poderes, acabaram sendo presos. E estão sendo condenados agora entre 14 e 17 anos como tentativa de golpe de Estado. O senhor reconhece que alguns auxiliares do senhor queriam, de fato, não fala auxiliar meu, senão você vai dizer que... Mas tem o áudio de Mauro Fernandes. Você vai dizer que os 300 mil homens das Forças Armadas são meus auxiliares. Bem, esse general da reserva era subordinado a outro ministro que era meu subordinado direto. E só lá no prédio nosso da presidência, aproximadamente 500 pessoas trabalham lá. Então, cada um é dono dos seus atos. Por isso que se fala em individualização de penas, caso você leve para o banco dos réus essas pessoas. E não é individualização de nada. Ou seja, o relatório da PF me botou como responsável pelo Rio de Janeiro. Nem no Brasil estava. Talvez bolando um golpe lá da Disney, com o Pateta e o Pato Dono do meu lado. Vamos, presidente, eu queria fazer eu queria entender ainda sobre esse assunto. Eu queria que o senhor falasse o que motivou o senhor a acionar esse estudo do estado do sítio. Qual era a doença? O senhor vai até usar a expressão agora aí. É um remédio para a doença. Que doença estava acontecendo no país? Não foi o remédio. Só foi um remédio constitucional. É algo que está na Constituição. Foi discutido hipóteses do que estava dentro da Constituição, que eu não podia mais recorrer. Sim, mas o que é que estava acontecendo no país, presidente, para chegar a esse estudo? Nós tínhamos medo de acontecer algo de errado no Brasil. Então, sempre você tem que se antecipar a problemas. Só isso, mas como não teve nenhum problema, toca o barco. Eu queria tocar no... Você pode ver, eu falei estado de defesa e convoquei os conselhos em 2019 para fazer união no Tucuruí, porque as ONGs, tá? CIMI, esse pessoal aí que diz proteger os índios, não queriam que nós fizéssemos união no Tucuruí para levar energia elétrica para Roraima. Eu queria falar agora sobre o presidente Trump. Há uma narrativa da direita muito grande que o ex-presidente americano poderia intervir no Brasil. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que o presidente vai tentar... Olha só, o que acontece com o presidente Trump? Eu tenho uma certa amizade com ele, não é o que vocês pensam, quem tem muita amizade com ele é meu filho, o Eduardo, e se você for ver, por exemplo, o que o vice, Vance, falou no Parlamento Europeu há poucos dias, você vê o interesse do presidente Trump na liberdade de expressão no mundo todo. Ele disse lá, não podemos comungar de valores, tá? Já que, por exemplo, os Estados Unidos banca a defesa da Alemanha, se a Alemanha prende pessoas por causa de tuitadas que não satisfaçam ou desagradem a cúpula governamental. Então, a liberdade de expressão é a base da democracia. Esse é o trabalho do Trump. Esse, por exemplo, ele quer para o Brasil também. Não há dúvida tocante disso aí. E qual é a estratégia da sua defesa? Vai preferir tentar anular a delação do Cid? O senhor prefere a primeira turma ou o plenário do Supremo? Olha só, a delação do Cid é, com todo respeito, não sei se é advogado, até que seja rábula, né? Entende que não tem cabimento. O próprio Alexandre de Moraes ameaça ele nos depoimentos de que olha as consequências para o seu pai, para a sua esposa e para a sua filha. Agora, ele não pode escolher turma no Supremo Tribunal Federal. Eu posso falar de cada ministro. Quem indicou, quem não indicou. Tá? Para ocupar aquela vaga lá. O que eu gostaria que acontecesse, primeiro, que a instância não fosse essa. A instância é a primeira instância. Onde o Lula foi julgado? Foi Curitiba? Está na Constituição o foro de ex-presidente? Não está. Assim como essas pessoas condenadas até 17 anos de cadeia, o foro é a primeira instância. Estão forçando a barra. O que eles querem? Me tirar de combate. O que está em jogo nisso aí? Eu tenho certeza que o elegível elege o presidente o ano que vem. Agora, vamos pensar de fora do Brasil. Tu acha que a China tem interesse em eu ser presidente? Qual acordo agora assinado, os 37 acordos, com todo respeito a vocês, eu não vim imprensa para falar dos 37 acordos que o Lula assinou com o Xi Jinping há poucas semanas. Eu sei que ele fez acordo com mineral estratégico, como, por exemplo, urânio. Eu sei que ele está fazendo acordo para alienar terras nossas, que estão, segundo eles, degradadas, para a China vir praticar agricultura aqui. A China costuma dizer que é aquilo que pode se convencionar, né? Invasão silenciosa.
Aos poucos vão tomando tudo aqui dentro. Eu mantive o comércio com a China sem nenhum problema. E a China comprava no Brasil e não comprou o Brasil. É outro problema que nós temos pela frente, que isso interessa para vários países do mundo todo. O senhor é candidato à presidência da República neste momento? Sou. Por que estou inelegível? Porque me encontrei com embaixadores. Se fosse com um traficante igual Lula no Morro do Alemão, não tinha problema. Porque eu ocupei o carro de som do Silas Malafaia em 7 de setembro. Abuso de poder econômico. Não gastei nada. A estrutura já estava lá. Não sendo o senhor, quem será? Não, só eu morto que você vai saber quem vai ser outro candidato. Porque eu não sendo um candidato é uma negação da democracia. Não tem plano B, não, presidente? Plano B é Bolsonaro. Vai lá, Bom, a gente estava acompanhando, inclusive, uma declaração do Tarcísio de Freitas dizendo que, pelo menos de bastidores, afirmando que estaria muito irritado com essa pressão que vem sofrendo de alguns setores para que ele assuma logo uma candidatura à presidência da República. Ronaldo Caiado está, inclusive, de férias agora, mas já se colocou como candidato. Vai lançar agora em abril a pré-candidatura. Exatamente. Aí cita o nome da esposa do senhor, nome de algum filho. A própria parada da pesquisa também refletiu isso. Vamos para o plano B, não, vamos para o plano C? Vamos lá. Eu não lancei nenhum nome, nem sugeri. Quando apareceu numa entrevista que eu dei, acho que foi a CNN, estava num clima igual esse, e daí eu falei, diga você que acha que deve ser candidato. Aí ela falava o nome dessas pessoas todas, eu fazia um comentário em cima disso aí. Aí, maldosamente, parte da imprensa pegou e falou que eu estava lançando esses nomes. Eu não pedi em nenhum momento para nenhum instituto de pesquisa botar o nome da minha esposa lá. Agora, curiosamente, ela aparece na frente do Lula. O Tarcísio parece encostado. Eu acredito que qualquer um tem chance de ganhar do Lula no ano que vem. Não tenho dúvida no tocante a isso aí. E tem muita gente, né, que apareceram comigo. O próprio Tarcísio. O Tarcísio é um baita de um gestor, formado pelo IME, concursado da Câmara também dos Deputados, e está fazendo um trabalho excepcional em São Paulo. Liderança que nós plantamos por todo o Brasil. Você vê uma juventude hoje conosco, como o Nicolas, o André Fernandes, o Zuco no Rio Grande do Sul, com tantas pessoas, você não vê isso na esquerda. Você não vê nome na esquerda. Se o Lula, por exemplo, resolver se aposentar hoje, né, não tem um substituto para ele. Teria o porte dele, que é o Tachad. Ninguém além disso aí. Mas não agrega valor eleitoral no Brasil como um todo. O senhor já se convenceu de que a urna eletrônica é correta? O inquérito 1361 vai tirar essas dúvidas tuas. Vontade de falar eu tenho, mas eu já desafiei, com todo respeito, uma grande emissora de televisão para me dar 2 horas, para eles me atacar da forma que bem entender. Eu quero 30 minutos para falar desse assunto, com papel na minha frente, e falar das questões nacionais também. Não tive resposta ainda. Então, o Brasil tem jeito. O próprio Elon Musk duvidou da urna, foi ontem, na CEPAC, lá nos Estados Unidos, lá em Washington, duvidou da questão da urna. Olha quem fala, é o Papa dessa área, para duvidar. Então, quem sou eu para ser contra ele? Mas eu não estou potencializando esse assunto, até porque se fala em urna ou vacina, você pode ter tua rádio fechada ou até mesmo ser preso hoje em dia. Essa é a liberdade de expressão que nós temos no Brasil atualmente. Presidente, eu queria falar sobre a maioridade, a idade presidencial. Há uma PEC tramitando na Câmara, inclusive defendida por muitos, para reduzir 35 para 30 anos. Aí colocaria o Nicolas como opção. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Opinião, eu não sei a tua idade, por favor, qual a tua idade? 34. 34. Ano que vem eu estaria apto. Mas olha só, eu acho que 30 anos é muito pouco tempo. Você tem que ter alguma experiência ainda. O Nicolas é um baita de um garoto, tem um tremendo futuro político pela frente. Eu quero que você se imagine, hoje, com 34 anos, sentando na cadeira presidencial, enfrentando 594 parlamentares e os problemas que nós temos no Brasil. Como, por exemplo, uma dívida interna de 9 trilhões de reais. Bota 15% disso, dá mais de 1 trilhão por ano só de juros e rolagem de dívida. É complicado. E você sabe, né? Você não sabe, obviamente, eu sei. Quando senta naquela cadeira, o mundo cai na tua cabeça. Presidente, o senhor, como todos nós, vivemos aprendendo. O senhor foi presidente uma vez, errou e acertou. Qual teria sido um erro que o senhor cometeu que não cometeria sendo presidente outra vez? A escolha dos ministros, dito palacianos, aqueles 4 que estão do teu lado lá na presidência. Tinha que ser mais políticos do que técnicos. No tocante aos demais, os manteria. Falaria menos também
porque eu fui, talvez, o único chefe de Estado do mundo que não tomou a vacina e não errei nenhuma das minhas observações. Basta ler o relatório da Comissão do Parlamento Americano sobre a Covid e sobre a vacina. Presidente, eu queria falar sobre a vacina, já que o senhor tocou nesse assunto. Segundo depoimento do Mauro Cid, diz que o senhor pediu para falsificar seu cartão, e isso da sua filha, inclusive. Como é que o senhor, já que o senhor tomou a vacina, por que essa ilação diante do... Olha só, se eu aparecesse um cartão de vacinação, seria a minha desmoralização. Tá? Agora, de maneira triste, né, já que está em depoimento, a esposa do Cid e sua filha tiveram os cartões falsificados pelo Cid em 2021. E foram falsificados, segundo depoimento, em Goiânia. Mas por que não tomou a vacina lá na presidência ou vários hospitais militares que tem em Brasília? É complicado isso daí, né? Obviamente, ele não buscou falsificar na presidência porque eu, em tomando conhecimento, tomaria providência. Outra coisa, você sabe como foi descoberto que houve falsificação no meu cartão de vacina da minha filha? Sabe como? Você não sabe. Porque eu denunciei, 29 de dezembro, ao ministro Wagner Rosário. E ele tomou providência, junto ao Ministério da Justiça, para que fosse apurado essa falsificação do cartão de vacina meu. Eu acho que está explicado. Está explicado? Eu estou falando publicamente aqui que eu tomei a providência, está registrado no Ministério da Justiça, uma denúncia no Wagner Rosário da falsificação do meu cartão de vacina. Antes desse, de dezembro de 22, teve outra falsificação, mês antes. E me deu como vacinado num bairro chamado Peruti, em São Paulo. E o e-mail que cadastrou eu no ConexSUS é o lula@gmail. Pedi para a Polícia Federal investigar. Não investigaram. Isso tomou conhecimento como, presidente? Essa informação? Esse é pela mídia. Pela mídia. Tá. O senhor Ronaldo Caiado está aí com a candidatura exposta. O senhor tentará convencê-lo a não ser... Não tem essa liberdade toda com ele. Não tem? Ele é do outro partido. Vocês não eram amigos? Eu só dou palpite nos candidatos do meu partido. Eu queria falar do Pernambuco, presidente. A gente está aqui no nosso estado, não poderia deixar de falar sobre ele. Qual é o projeto do ex-presidente Bolsonaro para Pernambuco? Candidato ao governo, Senado, quem seriam os nomes? Olha, eu deixo a cargo do Gil discutir esse assunto aqui. Por mim, o Gil seria candidato ao Senado. E como nós não temos não é um bom nome, não, o partido não agrega ainda para uma possível eleição para governo aqui no Estado, a gente pode partir para alguma coligação, algum acerto. E eu prefiro aqui, né, já que estamos fracos aqui lá por cima, um senador para mim é importantíssimo aqui, vamos fazer o possível para tê-lo. Presidente, ainda em relação às urnas eletrônicas, no depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ele disse que o senhor pediu uma vez ao Exército foi e não encontrou nenhuma irregularidade, nenhuma normalidade, e o senhor pediu para refazer, para incluir algum termo ali que indicasse, ele disse até, não é possível verificar se há alguma irregularidade ou não, porque a urna não é auditável. Mesmo assim, o senhor não se conformou com essas duas tentativas de mostrar alguma fraude na urna? Bem, vamos lá, o que aconteceu? Primeiro que o Cid não é autoridade para discutir esse assunto. Reparou que ele entende de tudo? Está em todas? Está na cara que é um depoimento conduzido. Bem, o ministro Barroso, em 21, ele estava na frente do TSE. E ele incluiu as Forças Armadas numa comissão de transparência eleitoral. Então, quem botou o Exército, a maneira náutica, dentro do processo eleitoral foi o ministro Barroso, não foi eu. E ao criar a comissão de transparência eleitoral e as Forças Armadas, nós temos lá um batalhão em Brasília, batalhão de chama-se Comando de Defesa Cibernética, esse pessoal foi trabalhar. O que eu exigi desse pessoal? Lupa. Só isso. Presidente, o senhor perdoa Cid? Perdoa Cid? Não, ele tem idade de ser um filho meu. O pai dele é um colega da minha turma. Eu sempre, quando vou fazer uma crítica, eu me coloco no lugar daquela pessoa. Sei do momento que ele está passando, tá? E eu peço a Deus que dê paz para ele, tá? Uhum. E eu aqui vou fazer o possível. Acredito na minha consciência, obviamente. Tenho bons advogados do meu lado, advogados renomados. Só posso pagar, dada aquela campanha de Pix lá atrás, que era para pagar a multa de não usar máscara, né? Agora, ninguém tem dúvida de que o nosso querido Supremo Tribunal Federal tem o seu viés político bastante exposto ultimamente. O senhor falou sobre isso, só rapidinho, em relação aos áudios que foram divulgados ontem, de pessoas, de integrantes das Forças Armadas e outras pessoas civis também. Qual a avaliação do senhor sobre aqueles áudios? Olha, um ano antes de acabar meu governo, quase um ano antes, teve um grupo de empresários que foram rotulados como empresários golpistas. 8, entre eles Luciano Hang.
Um daqueles 8, numa troca de mensagem mais acalorada, ele deu um emoji, um positivo. Ele entrou no inquérito. Então, é o que meus advogados têm dito. Não tivemos acesso ao telefone dessas pessoas, nem do Bolsonaro. O que é acesso? O que tem dentro do telefone. Você não pode pegar um áudio, no momento de tensão, tá? Discussão, e o cara fala aquilo. Ou até desabafa. Quantas vezes a gente vê, cara, tem que fazer, tem que cortar, tem que escalpelar. É o momento. E não temos isso aí. Agora, a TV Globo tem na frente, nossa, isso aí. E olha só, acredite se quiser, algo tão complexo, tão maquinado por parte do relator há tanto tempo, nos deram 15 dias para apresentar a defesa. E entre as defesas, tem mais esse fato que aconteceu ontem, você acabou de dizer para mim aqui, sobre esses áudios, que eu não sei como é que os advogados vão responder isso aí, se eles não têm acesso a todo esse material que foi pego pela Polícia Federal via pesca probatória. Isso não existe no Brasil. Eu estou investigando um assunto, faço uma pesquisa em você e, de repente, abro um leque de investigação para tudo quanto é lado. Não existe isso. Está sendo uma novidade no Brasil essa questão. E aquele seu segredo com o general Vilas Boas, um dia vai ser dito? Eu desconheço esse segredo aí. Vilas Boas foi comandando o Exército. Sim. Ele comandando o Exército, eu requeri uma medalha, que eu tinha direito, né? Chama-se Medalha do Pacificador com Palma. O que é essa medalha? Tem direito a ela quem arrisca sua vida para salvar a vida. Terceiro, e um soldado conhecido como Celso Negão foi derrubado numa lagoa, né? Lá no Rio de Janeiro, e eu fui atrás, no segundo mergulho, trouxe o Negão para fora, arriscando minha própria vida. Então eu consegui essa medalha dele. Eu desconheço o segredo com o Vilas Boas, né? Acho que ele tem uma resistência muito grande, está resistindo a algo bastante grave que cometeu há alguns anos. Presidente, eu queria falar sobre sua agenda. Essa sua agenda, qual o objetivo dela? Viu? Não, fui convidado por alguns parlamentares aqui, pelo Gilson, né? A irmos aqui A na Vitória. usina de Petribu e também Vitória Santo Antão, recebi uma medalha lá. Um título, a semana passada, tinha um título em Ribeirão Preto, São Paulo também. Isso é bom que te aproveita, vai na Câmara, conversa com o povo, é bem atendido pela imprensa, como estou sendo aqui pela CBN, não podia ser diferente com o Geraldo, é o nome do meu pai, e a gente vai tocando a vida aí. Muito obrigado. Valeu, viu? obrigado aí. Um abraço a todos de Pernambuco. Muito obrigado.